Você deve estar se perguntando quem é esse cara aqui da foto. Esse daí é o famoso Bob Lazar, tá? Para quem está acostumado aí com a história da Área 51, lá do caso Roswell, de 1947, já ouviu falar nesse cara, tá? O Bob Lazar, ele ficou famoso quando ele liberou informações da base militar chamada Área 51 em Nevada, nos Estados Unidos, tá? No deserto, tá? Ele trabalhou na área S4, que fica basicamente ali umas 15, 16 milhas da área 51, tá? Quando ele trabalhava na área S4, ele foi chamado um dia para trabalhar na área 51, num artefato que foi descoberto ali pelos americanos, né? Uns tempos atrás ali, basicamente parecia que estava há anos lá num hangar da área 51. Tá. Aí, no meio de uma entrevista, agora em 2023, 2024, acho que foi no John Rogan, no YouTube, né, no canal do John Rogan, acho que é esse o nome do rapaz. Ele fez um podcast com o Bob Lazar, tá? E o Bob Lazar falou que ele estava trabalhando num artefato ali, algo redondo, tá? Que era menor que uma bola de futebol. E era um negócio antigravidade, né? Que basicamente que fazia as naves, né, os discos voadores flutuarem ali e não entrar ali nas leis da gravidade, tá? Então poderia acelerar, ficar parado assim na vertical, na horizontal, ficar devagar e rápido ou dar uma acelerada brusca, tá? Então, segundo ele, um dia ele foi lá, tal, começou a trabalhar num projeto, ele queria descobrir, né, como mexer naquele aparelho antigravidade, tá? Depois de um tempo, ele liberou essas informações, começou a falar disso, porém, você vê que tem coisa que ele segura para não falar, porque pode dar BO para ele, tá? Porém, quando ele fala assim, ele fala realmente com convicção, tá? Então dá a entender que realmente ele participou de algo e acontece algo, tá? Porém, não dá para saber se a história é totalmente real, mas pela forma dele agir, pelo que ele fala, tudo, ele nunca entra em contradição, e aí dá uma parada para não liberar muita informação, indica que pode ser muito verdade o que ele fala, tá? E o John Rogan perguntou para ele, o disco voador que ele estava trabalhando, naquele artefato antigravitacional, onde foi encontrado aquele disco voador? Segundo ele, existiam cerca de 7 no mundo, tá? E esse disco voador ali, em específico, foi extraído de uma escavação arqueológica, tá? Eu estava pensando, faz muito sentido o que ele falou. Você pode ver que ao longo da história, em várias cavernas, até, se eu não estiver enganado, numa tumba do Egito, tem desenhos que remetem a disco voador em cavernas, parece que tem astronautas, ETs, um monte de coisa assim, em desenhos nas cavernas, né? Em pinturas rupestres. Então, assim, faz muito sentido o que ele diz. Uma nave extraída de uma área arqueológica. Realmente faz muito sentido. Ao longo da história a gente viu várias coisas, assim como aquele dispositivo de anti-cítera, a bateria, não estou lembrado direito qual mas é uma bateria ali que colocava vinagre nela e ela produzia cerca de 3 volts. Tá? Lá do Oriente Médio, eu não me lembro direito de qual região essa era, Suméria, o que era, mas é daquela região lá aquela área do Mediterrâneo lá. Então, assim, o que ele falou é muito interessante. Se vocês puderem ver podcast, tem cerca de 1h30, 2 horas, é muito interessante o que ele fala, tá? Aí fica para cada um acreditar ou não, porém, tem umas coisas que ele fala, o modo que ele fala, que dá a entender que realmente é real e tem algo que ele não pode liberar ali a mais, beleza? Deixa aí no comentário o que vocês acham sobre o Bob Lazar.